Saudações, meus caros, muito bem-vindos. Estamos começando um tema novo nesse ano de 2021. Estaremos falando sobre as parábolas de Jesus, essa forma tão sublime, tão interessante de se ensinar, de passar uma mensagem através de uma história. Então nós vamos conhecer um pouco sobre algumas origens de algumas parábolas, vamos conhecer um pouco seu contexto, por que foi usada essa forma de comunicação, que foi uma das mais conhecidas usadas por Jesus, e o que nós podemos trazer de importantes para as nossas vidas. Então nos acompanhe até o final dessa aula, tenho certeza que teremos muitas coisas interessantes para compartilhar. Muito bem, e assim começamos o nosso novo tema, parábolas. Parábolas é uma expressão bastante conhecida, não só na língua portuguesa, como várias outras línguas usam do mesmo recurso. É um recurso gramatical, é um recurso também literário, né? Um recurso de uma espécie de contação de histórias ou uma maneira de ilustrar uma mensagem que você quer passar de uma maneira através de uma história paralela, uma história que tem um significado semelhante para você explicar um outro assunto um pouco mais aprofundado, né? Se você tem conhecimentos, por exemplo, no meio corporativo, a rede social corporativa mais comum que nós temos hoje, que é o LinkedIn, por exemplo, você vai ouvir muito a expressão storyteller, né? Inclusive até o hashtag storyteller é quando alguém conta uma história para chamar uma atenção. Então talvez você não tenha um conhecimento nesse sentido bíblico das palavras, você pode pensar, nossa, que novidade, né? Alguém descobriu que contar histórias é uma forma de chamar atenção, uma forma de você vender um produto, por exemplo. Mas essa expressão storyteller, que é traduzindo ao pé da letra, né, um contador de histórias, isso é algo muito comum, um recurso muito utilizado em praticamente todas as histórias antigas, as religiões antigas, elas sempre trabalhavam com essa questão das histórias, através dos mitos, através de vários outros recursos. Então, hoje alguém descobriu que ser um storyteller é uma forma interessante de chamar atenção, mas esse é um recurso que nós vamos ver aqui também que, por exemplo, Jesus utilizava assim de maneira brilhante. Talvez um dos maiores storytellers da história seria o próprio Jesus. Mas, falando então do nosso tema de parábolas, eu comentei que Jesus, né, foi um brilhante utilizador desse recurso, mas não foi o criador, né? Muita gente diz que Jesus criou a forma de explicar por parábolas. Não, as parábolas já eram utilizadas em muitos outros contextos antigos, em muitas outras religiões também, por exemplo, né? Falando dentro do cristianismo, falando dentro do sistema judaico-cristão, as parábolas se originaram lá nos primeiros textos do Antigo Testamento também. Nós vemos muitas parábolas. No livro de Gênesis, os profetas antigos utilizaram muito desse recurso de parábolas, ou uma espécie de analogias para poder explicar algumas coisas. Nós vivemos em um contexto, né? Lembrando que uma parábola é uma história para que você possa ilustrar um fato. Nós vivemos um contexto pós-moderno, onde a desconstrução está muito em voga. Então, antes de começar falando objetivamente o que são parábolas, eu acho que vale muito o esclarecimento sobre o que não são parábolas, né? ou aquilo que não deve ser o uso das parábolas dentro do contexto do Novo Testamento, focando aqui especialmente nas parábolas de Jesus. Muita gente, né, talvez alguns teólogos modernos aí, muito liberais, eles vão dizer, por exemplo, que as parábolas são histórias de linguagem aberta onde aquele que escuta pode dar a interpretação que quiser. Isso é um conceito muito pós-moderno, é um conceito muito desconstrutivo de você pegar um texto bíblico. Isso também não é fato, isso não acontece. Porque as parábolas, especialmente as parábolas de Jesus, embora elas são histórias simples, elas não são simplistas. Elas são histórias que trazem objetivos muito fortes, por detrás e muito claros. Então, a interpretação das parábolas não é livre, né? Não é o semeador saiu a semear, ele jogou uma semente no solo arenoso e o solo arenoso significa o que eu quiser que ele significa. Não funciona dessa forma. As parábolas, inclusive o próprio Jesus explica várias delas, elas têm sim muita objetividade, né? Então, fugindo um pouco desse subjetivismo pós-moderno, as parábolas sim, elas são maneiras simples de se contar verdades objetivas e extremamente profundas. Então, uma das primeiras coisas que eu queria explicar é que as parábolas elas não são abertas a essas interpretações diversas. Outra coisa também que não são parábolas, as pessoas gostam muito de viajar em alguns textos,
Há uma linha teológica, né, da qual eu particularmente tenho muita dificuldade com isso, que é a linha que acaba alegorizando tudo. Né? Você pegar uma história e cada elemento dessa história significa algo assim totalmente diferente, grandioso. Né? Voltando ao exemplo da parábola do semeador. Né? Aí ele jogou a semente e o movimento que fez a semente ou o solo que a semente caiu tem um negócio diferente por trás, ou seja, as pessoas dão uma viajada tanto nessa questão das parábolas que acabam complicando aquilo que é relativamente simples. Né? Se você pegar, por exemplo, a parábola da dracma perdida, né? Aí o pessoal começa a inventar muitas outras coisas, por exemplo, não, ela foi perdida por causa desse motivo, daquele motivo. Poxa, o objetivo é falar a respeito da prudência. Né? A prudente tinha óleo suficiente, procurou até achar. Então esse é o grande objetivo. Tá? Então as parábolas elas também não foram feitas para você ficar viajando na maionese, para você ficar descobrindo significados ocultos por trás de cada coisa. O pessoal gosta muito de tentar reinventar a roda. Mas Jesus ele sempre foi muito objetivo, muito claro, muito transparente nas suas mensagens. Tanto é que ele era tão objetivo e muitas vezes até severo, que no Evangelho de João, por exemplo, tem até momentos onde ele está explicando a sua mensagem, ele está ali trazendo a sua mensagem, e alguns de seus discípulos vêm e falam, Jesus, pega mais leve aí que o pessoal está indo embora da sua mensagem. Né? E aí eu já expliquei isso para vocês em outras vezes, Jesus olha para eles e fala, por quê? Vocês querem ir também? Ou seja, ele não vai facilitar a mensagem, ou ele não vai pegar leve para agradar os entendedores, para agradar aqueles que estão ouvindo. Ele vai ser muito claro e muito objetivo. Mas as parábolas, elas são fantásticas, elas são recursos assim interessantíssimos, porque a nossa mente, ela aprende muito através da história, através da associação. O princípio didático, né, o princípio andragógico, por exemplo, no ensino de adultos também, e até o de crianças, mostra que quando você faz uma analogia, por exemplo, eu quero aprender um conceito totalmente novo. Eu vou dar um exemplo da minha área, né? Eu tenho uma formação na área eletrônica. Então imagina que eu quero explicar para uma pessoa leiga, uma pessoa comum, como é que funciona a questão da tensão e corrente num sistema elétrico, por exemplo. Né? Então para mim está claro o conceito de tensão, por exemplo, a minha tomada tem uma tensão de 110 volts. Tá? E o conceito de corrente, por exemplo, eu tenho um equipamento que consome 4 amperes. Como que eu vou explicar isso para uma pessoa que não tem formação na área elétrica, por exemplo? Imagina, eu vou usar aqui uma espécie de ilustração que pode ser entendida como uma parábola. Imagine uma queda d'água, uma grande queda d'água. Quanto maior a cachoeira, maior a tensão, a diferença de potencial entre onde a água começa a cair e onde ela bate lá embaixo. E quanto mais água você tem passando pela cachoeira, maior é a corrente. Então, fala a altura da cachoeira é a tensão e a quantidade de água é a corrente. Então, por exemplo, uma cachoeira extremamente alta, um pouquinho de água que cai, já cai machucando, porque a distância é muito grande. Então, isso eu explico para as pessoas porque muitas vezes a corrente ela é mais perigosa do que a tensão. Mas só fugindo um pouco desse tema bíblico, mas só para mostrar para vocês como que uma história ou uma ilustração ela é muito mais eficiente para passar uma verdade. Eu poderia falar, por exemplo, olha, tensão é uma diferença de potencial entre dois extremos, um mais afastado do ponto terra, outro mais próximo do ponto terra. Então, é uma explicação técnica que talvez não agregaria. Agora, usando, por exemplo, uma ilustração de uma cachoeira, ela é muito mais fácil. Lembrando que essa ilustração da cachoeira também não fui eu que inventei, eu aprendi dessa forma também. São formas interessantes que a gente tem de aprender. Então, elas são muito eficientes e Jesus ele era mestre nisso, ele contava as coisas de uma forma muito fácil, muito acessível. E o que chama atenção também nas parábolas, em praticamente todas as parábolas de Jesus, é que a forma, ou seja, as figuras de linguagem que ele utilizava, as ilustrações, eram ilustrações da época. Por exemplo, a parábola do semeador. Talvez hoje faça um pouco menos de sentido, porque pouca gente sai para semear hoje em dia. Não temos mais dentro das cidades alguém que semeia. Talvez alguém que goste aí de ter a sua hortinha, talvez está na moda hoje, né? Ter alimentos orgânicos aí. Tem a sua hortinha dentro de casa, então você já plantou uma sementinha. Mas pensando no contexto do Israel dos primeiros séculos, o Israel antigo, era um povo bem agrário. Então falar de semente, falar de semeadura é muito fácil. Então essa era a linguagem. Ou falar, por exemplo, de um linguajar da dracma perdida ou da moeda perdida, que também eram realidades ali
cotidianas. Então essa era a grande facilidade das parábolas, usar de uma linguagem conhecida para falar de verdades profundas que são muito interessantes por trás desse linguajar. Eu separei um texto aqui para a gente ler na aula de hoje, que ele explica um pouco por que Jesus usava muito esse método de parábolas. Esse texto está aqui em o Evangelho de Marcos, né, capítulo 4, a partir do versículo 10 até o 12. Lemos assim: quando ele ficou sozinho, estamos falando aqui de Jesus, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas ao que estão de fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. É um texto interessante, de certa forma até polêmico, né? Inclusive esse trechinho final aqui, ele está lá em Isaías 6,9, então é o próprio Jesus fazendo a citação de Isaías, porque as parábolas elas são assim. Para quem é incrédulo, a parábola não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, como que eu vou contar a parábola da semente do reino de Deus para uma pessoa que não está nem aí para o reino de Deus? Então, para quem é incrédulo não faz diferença nenhuma. É isso que ele quer dizer nesse texto. A parábola ela é oculta para aqueles que têm o coração endurecido. Para aqueles que têm o coração aberto para entender a vontade de Deus, a parábola é uma maneira assim, para você pensar, para ter aquele insight, puxa, então é assim o reino de Deus? Inclusive o reino de Deus ele é o tema praticamente central em todas as parábolas, sobre o reino, condições do reino, como funciona o reino. Então o reino de Deus ele é muito interessante, é um tema muito recorrente nas parábolas. Então Jesus, embora ele fosse um mestre aí na arte das parábolas, nem tudo são parábolas. Por exemplo, se você pegar o Sermão do Monte, ele é uma grande exortação. Mas as parábolas é o tema do nosso estudo. Ainda voltando naquela questão do movimento pós-moderno, que tenta desconstruir, algumas pessoas têm usado o argumento de que as parábolas deveriam substituir, né, os sermões, ou deveriam substituir as dissertações. Eu diria o contrário, eu diria que na verdade uma coisa complementa a outra. Eu diria que nós temos no texto bíblico parábolas, nós temos exposições, nós temos exortações. Então acredito que é uma ferramenta poderosa, mas que ela não substitui a dissertação. Muito pelo contrário, muitas vezes ela até confirma alguma dissertação, ela confirma alguma doutrina. Então não ache que só porque Jesus simplesmente em alguns momentos usava parábola, então é só a parábola é a maneira eficiente de comunicar. Muito pelo contrário, a parábola é uma maneira fantástica de comunicar um fato, mas ela deve ser interpretada, ela deve ser usada como recurso justamente com outros, né? Então, vamos dizer assim, a parábola não está tirando o valor de uma dissertação, de uma exortação, mas sim um complemento bastante interessante, né? As parábolas, elas tinham o objetivo de chamar a atenção para reflexão, para a pessoa refletir junto. Eu quero citar uma parábola aqui muito conhecida, não é uma parábola de Jesus, né? Hoje eu não vou falar nenhuma das parábolas de Jesus, hoje é apenas uma introdução, mas uma parábola muito conhecida no Antigo Testamento para mostrar como que as parábolas chamam a atenção da pessoa para a reflexão, né? É uma história, a história do rei Davi. Como vocês sabem, Davi era um homem, um poderoso rei de Israel, que cometeu algumas falhas graves. E uma dessas falhas foi ter adulterado, né, com Batseba, que era esposa de Urias. E Davi, inclusive, mandou matar Urias. Foi algo gravíssimo na vida de Davi. E depois que passou esse fato, né, ele se casou com Batseba e ficou por isso mesmo, entre aspas, né? E Natã, que era um profeta do Antigo Testamento, ele vai confrontar Davi a respeito do seu pecado. Só que se ele chegasse para Davi e falou: Davi, você pecou, você errou, onde já se viu você adulterar, a reação seria diferente. Então qual foi a estratégia de Natã, para mim uma das mais brilhantes do Antigo Testamento? Ele veio contando uma história, uma espécie de parábola. Ele chegou assim dizendo: Rei Davi, tem um caso aqui para te contar, vou usar as minhas palavras, tá? Tem um caso aqui para te contar. Havia um homem que tinha uma ovelhinha só. Ele cuidava dessa ovelhinha como se fosse filha, ela era praticamente um membro da família. E havia um outro homem que tinha muitas ovelhas. Ele tinha ovelhas assim, ele tinha um pasto enorme só para criar suas ovelhas. E de repente chegou um visitante aí, chegou uma pessoa importante na casa desse homem que tinha muitas ovelhas. E o que ele fez? Ele foi e matou essa ovelhinha desse outro homem para fazer um ensopado, para poder servir para esse visitante. E aí, Davi, o que nós devemos fazer com esse homem?
Davi se indignou, falou: onde já se viu? Esse homem merece morrer, que ele tinha as ovelhas, ele tirou do outro. Aí vem a parte que chama muito a atenção, quando Natan chega para Davi e fala: Davi, esse homem é você. Né? Você tinha as mulheres que você queria, naquela época a poligamia era permitida, né? Você tinha todas as mulheres e você vai, tira a mulher daquele que só tinha uma só. Ou seja, foi só uma historinha paralela para que Davi entrasse nesse jogo. Ele se julgou, Davi julgou a si mesmo. E como foi profundo essa angústia, esse arrependimento de Davi depois disso. Então olha só como são poderosas as histórias, como são poderosas as parábolas. Né? Imagina as que nós vamos estudar então, que são parábolas de Jesus, que também são muito interessantes naquilo que nós temos para aprender. Então essas parábolas, elas despertam muito interesse. Uma outra parábola que eu achei muito interessante, né, só para mostrar como elas despertam interesse, para quem aí gosta desse mundo corporativo, vocês já devem ter ouvido falar de Max Geringer. Ele é muito conhecido aí no meio da área de recursos humanos, pessoal que gosta de histórias. Há muitos anos atrás, brincando, acho que mais de 10 anos, ele apresentou na CBN uma historinha, uma espécie de parábola, onde ele falou sobre vários ensinamentos usando um pseudonome de um gringo aí, de um cara norte-americano, não lembro o nome. Então ele falou: olha, eu vou contar a entrevista de fulano, né, falando sobre alguns conceitos importantes sobre como ter a consciência tranquila, sobre planejamento, várias coisas, né? Então ele fala: e aí fulano de tal, o que é o que é para você o sucesso? Aí o Max Geringer falou: para esse fulano de tal, sucesso é o sono gostoso, tal. Então depois dessa explicação assim, bastante técnica, prendendo a atenção dos ouvintes, ele chega no final dessa historinha e fala: pessoal, eu queria pedir desculpa, porque na verdade não existe o fulano de tal, esse gringo que ele inventou. Na verdade esse texto foi tirado do livro de Eclesiastes de Salomão, mas se eu tivesse falado isso no início, talvez vocês teriam já perdido o interesse. Então olha só como a história ela é interessante. Quando você chega para alguém e fala: vou falar algo da Bíblia, e a pessoa: Bíblia, que não sei o quê. Então a gente começa muitas vezes com algumas histórias paralelas para a pessoa entender que há uma profundidade imensa na Bíblia. Muitos dos grandes livros foram inspirados na Bíblia, muitos dos códigos civis, muitas das constituições foram inspiradas na Bíblia, mas nesse mundo pós-moderno, quando você começa falando de Bíblia, o pessoal já começa: e a Bíblia, que não sei o quê. Então, muitas vezes esses recursos de parábolas ou de histórias, eles são muito poderosos, eles desarmam e mostram como são importantes. Né? Então, as parábolas de Jesus, elas sempre têm essa ideia, algo simples, porém não simplista. As parábolas, elas são poderosas ferramentas de trazer informação. No decorrer desse estudo, nós estudaremos, não todas, porque Jesus Jesus ele contou aproximadamente aí 40, alguns historiadores, alguns estudiosos colocam 42. Isso depende muito da forma de classificação, mas são 40 parábolas. Obviamente nós não vamos estudar todas, né? Senão nós teríamos praticamente o ano todo estudando parábolas, mas usando alguns critérios eu vou escolher algumas parábolas selecionadas especialmente para que nós possamos estar estudando. Bom, meu caro, espero que você tenha apreciado essa introdução, lembrando que nós fazemos os nossos estudos com muito carinho para que você possa conhecer um pouco mais os textos bíblicos. Não são estudos monetizados, tanto eu quanto os outros produtores aqui do canal, Pastor Silas, Amanda também. Nós produzimos com muito carinho, um pouco do nosso tempo livre, todos nós temos as nossas profissões, mas aquilo que nós recebemos de Deus, de graça nós fornecemos. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não perca, esse estudo vai ser muito interessante e nós continuaremos falando sobre as parábolas de Jesus, agora especificamente entrando uma parábola por domingo até o final do nosso estudo. Que Deus abençoe ricamente.